Ô, gente, assunto sério agora, herança. Parece ser um assunto chato, triste, não é verdade? Quando a gente fala em herança, logo vem na nossa cabeça a palavra o quê? A palavra morte. Não é verdade? Apesar dos testamentos serem muito populares em outros países, no Brasil ainda tem um pouco de superstição esse assunto todo aí. Mas fazer o testamento ainda em vida é uma atitude prudente e de amor também. Sabia? Eu convidei a doutora Elisângela Sócio Ribeiro, que é advogada especialista no assunto, para tirar todas as nossas dúvidas. Se você tiver dúvida, já vai mandando no nosso WhatsApp, 991-765602. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Nos outros países é muito comum, né, fazerem testamentos e tudo mais. Isso. No Brasil o negócio é mais parado, né? É difícil quem faz testamento. Evita assim, briga depois entre filhos, normalmente, né? Que são a grande maioria dos herdeiros, né? Mas o testamento tem que ser muito bem feito também, né? E é um tema delicado. Hoje em dia, na verdade, hoje em dia, mais que um testamento, o ideal é a pessoa já fazer um planejamento sucessório mesmo, né? O que é esse planejamento? O planejamento, a pessoa já divide entre os herdeiros o que vai ficar para cada um. É um acordo. Vamos sentar no almoço de domingo, vamos ver o que é melhor para cada um, o pai ainda presente, a mãe, né? E fazem todos juntos. Mas é melhor, né, doutora, essa briga toda, porque vai dar briga de qualquer forma. Não é verdade? Porque ficando assim, é um pouco mais difícil a briga, né? E assim, é um assunto delicado, né? Tanto o pai, né, o provedor de tudo, vivo ou não. É um assunto delicado, mas eu acho que resolver isso em vida é mil vezes melhor do que depois que a pessoa morre, que já tem a dor da perda, ter que sofrer com toda essa dor de cabeça aí, né? E enquanto está o patriarca ali também, eu penso que existe uma forma mais respeitosa, eu acredito, né? Então isso é melhor. É melhor que um testamento, por quê? Porque com o testamento ainda não vai evitar um processo de inventário. Quando você faz um planejamento, já divide, já deixa tudo certo, a pessoa falece, as coisas estão resolvidas. Então, calma, vamos entender isso daqui, que eu sou super leiga vamos lá. Nesse assunto e quero entender. O que é o inventário e o que é o testamento? Vamos por partes. O inventário é um processo que você tem que abrir depois que a pessoa falece, para aonde você vai colher todos os direitos, todos os bens, tudo que o decujus tinha em nome dele. Você vai fazer uma arrecadação desses bens e você vai pagar as contas, se existir, e daí você vai dividir a herança, que é o que sobrou, os bens que sobrou. Inventário, então, só pode ser feito depois que a pessoa morre. Sim, porque antes a herança só existe após a pessoa falecer. Né? Se a pessoa faz conta que ela tem uma herança, o pai é rico, ela faz conta que ela tem dinheiro? Não. Ela vai ter dinheiro um dia quando o pai falecer, porque herança só após a morte do dono dos bens. E a pessoa que já faz um testamento, deixa o testamento pronto, precisa fazer o inventário mesmo assim? Precisa, porque é no inventário que você vai abrir esse testamento que a gente fala, ou seja, vai ver como foi feita essa divisão. Entendi. No testamento, você não pode testar todos os seus bens, só 50%. Porque 50% são dos herdeiros legais, dos herdeiros necessários, né? Que é filho, cônjuge, né? Depende do que existe nessa história. Então, precisa. Tem testamento? Vou ficar livre do inventário? Não, não vai ficar livre do inventário. Porque e tem que ser um inventário judicial ainda, né? Porque hoje em dia a gente tem a possibilidade de um inventário extrajudicial. E qual que é a diferença desses dois? Agora eu confundiu tudo aqui. O inventário eu já entendi o que é, tá? Daí tem o inventário judicial. O que é o judicial? Então, o inventário judicial é esse processinho que a gente vai montar, onde vai ver quais são os bens que ele tem e vai dividir entre os herdeiros de testamento ou os herdeiros legais, se não existir o testamento. E se existe o testamento, entre eles, né? Agora, o extrajudicial. O extrajudicial você vai fazer também, vai dividir os bens que existem, mas fora de um processo, num cartório, através de uma escritura pública. É possível fazer. Isso é possível. Quando? Quando não tem filho menor, quando não tem menores envolvidos, né? Quando não tem briga, né? E quando não tem testamento. E você que está nesse meio, doutora, é mais comum ter ou não ter brigas? Olha, é mais comum ter, infelizmente. Que triste isso, né? É triste, porque os irmãos acabam... Eu falo irmãos porque a grande maioria é isso, né? O pai falece, tem filhos, né? E acaba se tendo toda essa discussão aí.
Existe muita coisa, assim, que a pessoa já resolve. Depois dessa lei que veio a permissão de um inventário no cartório extrajudicial, eu percebo que diminuiu. Porque é um jeito mais prático, gente, mais rápido, mais barato. Precisa de um advogado para fazer esse extrajudicial? Também. Nos dois jeitos precisa. Tanto judicial quanto extrajudicial vai precisar contratar um advogado. É ele que vai ajudar as pessoas a entenderem tudo isso, né? Como você disse, são muitas dúvidas, né? São mesmo. E a gente não é da área, a gente não entende. Isso, mesmo, e daí né? tem que ver se tem irmão, quer dizer, se tem filhos, se não tem filhos. Em algumas situações depende do regime de casamento. A esposa vai ser, além de meieira, vai ser herdeira, né? Então, quer dizer, é toda uma situação que a pessoa precisa do auxílio de um advogado. Se não tem briga, um advogado para resolver para toda a família. Se tem, às vezes, tendo briga, mais de um advogado. Cada um acaba contratando o seu, né? Entendi. E indo ao cartório, precisa, porque essa escritura pública vai ser feita com auxílio de um advogado. Tá certo. Agora, doutora, e quando o falecido só deixa a dívida? O que acontece? Quem paga isso? Quem paga, se ele só deixou dívida, infelizmente os credores vão ficar a ver navios, como dizem por aí. Por quê? Porque o herdeiro não responde pela dívida do decujus, do falecido, com os bens próprios. Agora, se ele deixou bens, primeiro vai pagar as dívidas. E vai pagar até o montante desses bens. Né? Então, quem paga a dívida do decujus? A herança que ele deixar, os bens que ele eventualmente deixar. Então, não se preocupe que filho... esse meu pai está cheio de dívida se ele falecer. Se ele não deixar bens, você não vai ter que pagar. E por que é preciso fazer esse tal desse inventário aí, doutora? Porque quando falece a pessoa já surge a herança, como eu te falei, né? Os bens já acabam sendo para os herdeiros. Mas você não consegue transferir. É no inventário que você consegue transferir esses bens para você começar a ser dono mesmo dele, a poder vender, a poder negociar, né? Enquanto você não faz o inventário, o imóvel vai estar no nome ainda de quem? Do falecido. Entendi. Como você vai vender isso? Quem vai assinar por ele, né? Então, é no inventário que você vai vai transferir a propriedade efetivamente para os herdeiros e eles vão poder, então, usufruir desse bem de uma forma legal, vendendo, transferindo, morando. Vai organizar tudo, né? Isso aí. Tem uma dúvida aqui no WhatsApp, doutora. Olá, Fernanda, temos 2 casas de herança. Somos em 5 filhos. Metade das casas já foi feito o inventário. Falta a metade. E um dos filhos nega a assinar para vender a casa. O que fazer? Isso aí eles vão ter que ver. O juiz provavelmente, através de um processo realmente de inventário, onde eles vão ter a autorização do juiz para vender essa casa e dividir o eventual fruto disso aí, né? Porque não tem como ele bloquear tudo. Mas também sem a concordância deles, quem vai comprar, né? Porque precisaria todo mundo assinar. Então, eles vão ter que resolver isso dentro de inventário, suprindo essa vontade, demonstrando para o juiz a necessidade do juiz suprir a vontade desse herdeiro que não quer vender. Aí dá mais briga ainda, Mais briga ainda. Complica mais ainda. Mais uma dúvida aqui, doutora. Fer, eu vivo junto com o meu marido há 4 anos, mas ele é casado no papel com outra. Quem teria direito, eu ou ela? É a Inês. Obrigada, Inês, pela sua pergunta. Ele é casado ainda, né? Ele é casado no papel com outro, mas já vive com ela... Isso acontece, comum, né? Hoje em dia, muita situação. É uma situação de briga. Provavelmente é uma situação que vai dar briga, né? Ainda mais se a que está casada com ele no papel lá atrás, né, tem má fé, quiser exigir. Isso, porque o certo seria não mais, né? Quem tem direito? Quem tem direito é quem está com ele no momento. vivendo com ele há anos já. Mas o problema será que quando ele separou, já não tinha bens, que não dividiu naquela época? Porque a separação de fato cessou a questão dos bens. Até eles separarem de fato, que foi quando ele foi morar com a outra pessoa, né? Se tiverem comprado casa, então olha a situação que né? Isso é uma situação bem delicada, que se ele vier a falecer, provavelmente muita discussão vai vir. Então a dica é ela resolver essa situação com acredito que sim. Fazer ele se divorciar. Isso, perfeito. Deixar tudo certinho, redondo, né? Porque ela, como companheira, ela tem os mesmos direitos de uma cônjuge. Só que o problema é que, como tem essa cônjuge ainda e não tem essa cônjuge, né? Uma situação meio pendente, o ideal é resolver, né? Mais uma perguntinha aqui, doutora. Oi, boa tarde. Meu esposo colocou o carro no nome do meu sogro. No caso dele falecer, meus filhos terão direito sobre esse carro? É a Bianca que está perguntando. Não, né? Porque está no nome. Esse bem não é dele, documentalmente falando. Ele já passou em vida para o sogro. Então, daí ele doou para o pai, né? É meio, né? Vamos pensar, na verdade, esse bem não está no nome. Se ele falecer, nós vamos pesquisar o quê? Que bens essa pessoa que faleceu tem? Esse carro não vai estar no nome dele. Não é dele. Então, os filhos não têm direito, Não teriam direito. Tem como evitar o processo de inventário?
Como eu te falei, se você fizer em vida uma sucessão, né? Fizer já um planejamento sucessório. Sentar, né? Domingão, fazer um almoço com os filhos, família toda reunida, gente. Reúne todo mundo e vamos conversar de assunto sério. E é importante, é saudável, tá em vida ainda. Eu acredito que é a melhor forma. Eu tenho visto muitas famílias fazendo isso, principalmente quando tem terra, né? Porque às vezes já tem um que já tá plantando naquele pedacinho da terra, né? Então já tá cuidando daquele pedacinho. Então vamos deixar aquele pedacinho pro seu filho, para esse que já tá cuidando, vamos deixar para o outro aqui, né? Já organiza as coisas. Eu penso que é a melhor forma para você evitar briga futura. Doutora, mais uma pergunta interessante. Sou filha adotiva, tenho direito? Sim, a adoção, filhos adotivos ou filhos de sangue, hoje em dia nenhuma diferença. Doutora, e quando os pais são separados, qual que é a pergunta, Tati, que ligaram aqui? Os pais são separados e põe... E põe tudo no nome dos outros filhos do casamento atual dele. E já tem filhos antes. Ele não pode fazer isso, eles vão ter que ir atrás de anular essa transferência aí, Os primeiros filhos do primeiro casamento conseguem fazer isso? Conseguem, porque eles são filhos todos iguais, né? Então a divisão é igual, tem que ser na mesma proporção. Todos são filhos e têm direito. Isso é antecipação de legítima. Mas mesmo que a gente fala, ele, o pai, falou, não, eu quero dar somente para esses filhos aqui. Não existe essa possibilidade. Como eu te falei, não existe essa possibilidade. Ai, que ótimo. 50%, ainda quando é herdeiro necessário todo igual, tem que ser igual. Senão depois tem que trazer o bem que eu ganhei em vida para colacionar, que a gente fala. Então, ou seja, a divisão tem que ser igual. Se não for igual, é questionável, é anulável. Através de um processo que justo, judicial. Né? É justo. Isso. Mais uma pergunta, doutora. Hoje eu estou abusando da doutora, mas meu WhatsApp está bombando, doutora, e a gente Estou enrolada. Tempo. Quando a gente tem tempo, a gente gosta. Obrigada, Tati, que a Tati está deixando tempo com a gente. Vamos lá. Olá, meu pai faleceu, ele morava com a minha madrasta. Eles moram numa casa que era a herança do meu avô. Eu sou filha única. Ela tem direito, a madrasta? A madrasta, ela casou? A madrasta, meu pai faleceu, ele morava com minha madrasta. O pai faleceu, morava com a madrasta. Eles moravam numa casa que era herança do meu avô. Eu sou filha única. Ela vai ter direito? A madrasta vai ter direito? Vai ter que ver que tipo de casamento eles casaram. Regime de casamento vai ter que analisar. Entendi. Porque depende do regime de casamento, a herança não comunica, dependendo comunica. Então a gente tem que ver toda essa situação aí. Não é tão fácil responder assim, teria que saber um pouquinho mais dessa história aí. Posso fazer a última, doutora? Pode. Para não querer abusar da sua boa vontade? Vamos lá. O pai do meu marido morreu há algum tempo. Ele é filho fora do casamento. Ele tem irmãos e acreditamos que o inventário já tenha sido feito. Porém, ele nunca reclamou uma possível herança. Como proceder? Qual tempo após o falecimento pode ser reclamada uma possível herança? Entendi. Então, faz tempo já que o pai morreu, a pessoa nunca foi atrás de nada. Ele pode, a qualquer momento, pode mexer isso, pedir uma sobrepartilha. Ele pode, atrás disso, sobrepartilha. Ele vai ter que ver se realmente tudo isso existiu, se existe um inventário, existe uma partilha aí nesse processo, e poder entrar, comprovar que é filho, né? Porque ele ser filho fora do casamento não é o problema, ele tem que só comprovar que ele é filho. Comprovando que é filho, pedir uma sobrepartilha disso aí e entrar na divisão. A Tati acabou de falar que a gente tem mais um minutinho, então eu vou fazer mais uma pergunta do WhatsApp aqui. Presta atenção, doutora. Boa tarde, estou viúva e tenho 2 filhos menores. Estou com um processo de inventário. Gostaria de saber como será a divisão dos bens. Vou poder usar o montante, haja vista que preciso para o bem comum das crianças? Como o juiz analisa isso? Quando é menor, é uma situação delicada. Ela vai ter direito à parte dela, da meação, não sei qual tipo de casamento, estou falando em meação, imaginando que seja uma união parcial de bens, né? Depende. Ela vai ser só meieira, vai pegar a parte dela. Se ele deixou bem de particular, ainda vai ser herdeira junto com os filhos. Mas acho que a dúvida dela é a questão da parte dos meninos, né? A parte dos meninos, para ela usar esse valor, é sempre mediante uma autorização do Ministério Público. Então, se tem uma casa, ela vai precisar vender essa casa, ela vai ter que entrar com processo, pedir autorização, demonstrar que vai melhorar, mas ela não vai poder usufruir de forma tranquila, ainda que seja pelo bem da família, sem existir um processo, sem existir uma autorização do Ministério Público. Doutora, adorei. Tem um monte de pergunta aqui no nosso WhatsApp. Podemos marcar de voltar, então. A gente marca de voltar. Pode ser? Pode ser, sim. Obrigada, viu, doutora Elisângela? Imagina, um beijo.